Fala pessoal, eu sou o Bruno, professor de Química. Estou aqui mais uma vez com vocês para hoje a gente fazer uma aulinha rápida sobre as reações de oxirredução. Se você quiser, se inscreve no nosso canal, que aí você vai acompanhando nossos vídeos, as videoaulas que a gente vai postar, as resoluções de questões que eu vou disponibilizar para vocês aqui nos vídeos, no blog, beleza? Então vamos lá. O que vai ser primeiramente uma reação de oxirredução? A nossa definição de reação de oxirredução é toda reação que ocorre com transferência de elétrons. E aí, no caso, a gente vai evidenciar que houve transferência de elétrons de uma reação quando a gente tiver variação do número de oxidação dos elementos que estão envolvidos, dos átomos dos elementos que estão envolvidos, tá? Sendo que ela recebe esse nome de oxirredução porque a gente diz que nela ocorre ao mesmo tempo uma oxidação e uma redução. Tá, e o que vem a ser então oxidação e redução? A gente define oxidação como sendo o fenômeno da perda de elétrons, tá? Então vamos lembrar do conceito, elétron é a partícula, né, que tem carga negativa, e lembra que quando um átomo perde um elétron, se transforma num cátion, né, ele se torna mais positivo, vamos dizer assim. Isso quer dizer que toda vez então que algum átomo perder elétrons de uma reação química, haverá um aumento do NOx, do número de oxidação desse átomo. Da mesma forma, redução é o nome do fenômeno que a gente dá quando uma espécie ganha elétrons numa reação. Ou seja, sendo que elétron tem carga negativa, quando uma espécie ganhar elétrons, a gente diz que o NOx, que o número de oxidação dessa espécie, diminui. As reações de oxirredução, a gente pode afirmar então que elas são reações simultâneas. Todo mundo sabe muito bem que simultâneo quer dizer que ocorre ao mesmo tempo, né? Mas, aqui em outras palavras, mais propriamente aqui, o que a gente quer dizer quando são reações simultâneas? Não existe uma reação de oxidação, não existe uma reação de redução, existe uma reação de oxirredução. Eu posso chamar essas duas reações aqui de semi-reações, né? Uma semi-reação de oxidação e uma semi-reação de redução. Isso porque não existe em uma mesma equação uma reação de oxidação sem que não exista também uma de redução. Em outras palavras, eu não posso em uma reação ter uma espécie perdendo elétrons, sendo que ao mesmo tempo tenha uma espécie também ganhando elétrons. Tá? Se alguém perde, tem que ter alguém para ganhar, e para alguém ganhar tem que ter alguém para perder. E em cima dessa simultaneidade das reações de oxidação e redução, aí a gente define também agente oxidante e agente redutor, né? Que são dois conceitos que vocês confundem muito, tá? Eu sei que tem muita gente que decora, e não é problema. Eu decoro que quando fala agente é o contrário. Ou seja, o agente oxidante é o cara que sofre a redução. Já o agente redutor é o cara que sofre a oxidação. Tá legal, pode pensar assim, mas vamos entender o porquê, vamos na etimologia da palavra. Agente oxidante. Isso quer dizer que ele age na oxidação. Quer dizer que ele faz a oxidação ocorrer. Ele faz a oxidação acontecer. E como oxidar é perder elétrons, então ele vai fazer alguém perder elétrons. E aí pensando então na simultaneidade que a gente acabou de comentar, se eu vou forçar alguém a perder elétrons, então obviamente eu quero ganhar esses elétrons. É por isso que vocês decoram que é o contrário. Da mesma forma, o agente redutor é o cara que age na redução, é o cara que faz a redução acontecer. Como redução é o ganho de elétrons, é o cara que faz alguém ganhar elétrons. E se eu faço alguém ganhar, se eu forço alguém a ganhar elétrons, é porque eu quero perder. Então, por isso que o agente redutor, a gente guarda que nada mais é que a espécie que sofre oxidação. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um exemplo. Peguei uma reação simples aqui, né? Por exemplo, o ataque do ácido sulfúrico ao alumínio metálico, que é uma reação de simples troca, para quem lembrar, ou deslocamento, e toda reação de simples troca ou deslocamento é também uma reação de oxirredução. Mas, então, primeiramente, para a gente poder saber se ela é ou não de oxirredução, a gente tem que analisar se ela está tendo transferência de elétrons, como vendo se tem variação do número de oxidação de algum elemento na reação. Tá?
Então olha só, primeiro passo, vamos olhar o NOx de todo mundo que está aqui. O alumínio, coluna 3A, só que aqui, como ele é uma substância simples, o NOx dele é 0. O hidrogênio, né, a gente tem que saber de cor, que tem NOx mais 1. O oxigênio no geral também é sempre menos 2, exceto em algumas substâncias, tá bom? Eu disponibilizo para vocês também uma tabelinha de NOx, pode ficar despreocupado quanto a isso. E aí, o do enxofre, no caso, a gente não sabe, tá? Então, como que eu descubro o NOx de um determinado elemento dentro de uma substância? Sempre isso vai acontecer. Eu vou ter alguns elementos os quais eu conheço o NOx, né? Ou então a gente tem os principais que nós temos que saber, por exemplo, o hidrogênio, o oxigênio, que eu acabei de comentar. E aí, a soma dos NOx, dos elementos dentro de uma substância neutra, tem que ser sempre 0. Isso quer dizer, então, que a gente pode fazer uma equação, uma pequena equação aqui, e chamar o enxofre de X. Como assim? Quantos hidrogênios eu tenho nessa substância? 2. Sendo que a carga de cada hidrogênio é mais 1. Mas nós temos este átomo de enxofre, o qual a gente não sabe o NOx, então eu vou chamar de X. E mais nós temos 4 oxigênios, sendo que cada oxigênio tem NOx menos 2. A soma dos NOx de uma substância neutra, a soma do NOx dos elementos de uma substância neutra, tem que dar sempre 0. E aí a gente fazendo essa conta, 2 mais x menos 8 é igual a 0, nós temos que x é mais 6. Ou seja, o NOx do enxofre aqui é mais 6. E aí, depois da seta, o alumínio, coluna 3A, tem carga NOx mais 3, o oxigênio é menos 2, o do enxofre, se a gente quisesse fazer a continha, chamá-lo de x novamente, a gente poderia. Só que tem uma dica, um detalhe importante para vocês guardarem. Esse enxofre aqui nesse SO4, este SO4 é o mesmo SO4 de antes da seta. O ânion sulfato aqui do sulfato de alumínio, ele vem do sulfato da ionização do ácido sulfúrico. Então, numa equação, se eu tiver SO4 antes e depois, se o NOx do enxofre nesse SO4 é mais 6, depois da seta também só pode ser mais 6, tá? Isso vai acontecer também com outros ânions comuns que a gente tem, por exemplo, o nitrato, o fosfato. Se eu determinar o NOx do nitrogênio antes da seta do nitrato, depois da seta, se eu tiver NO3 de novo, o NOx vai ser exatamente o mesmo. Já o hidrogênio, então, por ser uma substância simples, toda substância simples tem NOx igual a 0. E aí, nessa reação, houve variação do NOx dos seguintes elementos. O alumínio tinha NOx 0 antes da seta e passou a ter NOx mais 3 depois da seta. Já o hidrogênio tinha NOx mais 1 antes da seta e depois da seta ele passou a ter NOx 0. Então nós tivemos a variação tanto de alumínio quanto de hidrogênio. E aí, vamos lá então. Quem sofreu oxidação na nossa reação? Percebam que o alumínio era 0 e passou para mais 3. Ele era 0 e ficou positivo. Isso quer dizer que o NOx dele aumentou. Por que mesmo? Porque se ele perdeu carga negativa, ele tende a se tornar cada vez mais positivo. Isso quer dizer então que o alumínio foi a espécie que sofreu oxidação na nossa reação. Da mesma forma, o hidrogênio tinha carga mais 1 e passou a ter 0. Ele não ficou, explicitamente negativo, mas ele deixou de ser positivo como ele era. Em outras palavras, quer dizer que o NOx dele diminuiu. E se ele era mais 1 e passou para 0, isso quer dizer que ele ganhou uma carga negativa. Portanto, o hidrogênio foi a espécie que sofreu redução na nossa reação. E aí, o agente oxidante foi o cara que forçou alguém a oxidar. Então, se ele força alguém a perder elétrons, então é porque ele quer ganhar. Por isso que o agente oxidante é quem sofre redução. Na nossa reação, quem sofreu redução foi o hidrogênio. Portanto, o nosso agente oxidante, atentos aqui, é a substância que contém o hidrogênio.
Da mesma forma, o nosso agente redutor é o cara que age na redução, faz alguém ganhar elétrons, e se ele faz alguém ganhar elétrons é porque ele quer perder. Por isso que o agente redutor é quem sofre oxidação. No nosso caso, quem sofreu oxidação é o alumínio, portanto, o agente redutor é a substância que contém o alumínio. Então, como na nossa reação o alumínio reagente é uma substância elementar, é somente alumínio. Tranquilo, pessoal? Depois a gente vai fazer uma aulinha também para poder fazer balanceamento das reações de oxirredução, tá? Detalhe, quem sofre oxidação, quem sofre redução, agente oxidante, agente redutor, são sempre as substâncias que estão reagindo. Depois da seta é só para a gente analisar o que aconteceu. Beleza? Se você gostou, dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal, que a gente sempre vai passar videoaulas, resoluções de questões e dicas. Um abraço!